nós estávamos falando sobre estruturas geológicas do relevo, né? E estrutura geológica do relevo brasileiro. E a gente viu, não sei se eu falei para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar agora, vou repetir. Vou falar de novo, né? Ou falar a primeira vez. Enfim, vocês entenderam. No Brasil, a gente só tem duas estruturas geológicas. E uma estrutura geológica, a gente analisa a estrutura geológica do relevo com base em quê? Com base na formação daquela estrutura, com base nas rochas que compõem, obviamente, e com base na origem. Tipo assim, quando se originou, na idade geológica. Então, geralmente a gente tem uma noção mais precisa, tipo assim, quando é um dobramento moderno, essa estrutura geológica é uma estrutura geológica mais recente. As rochas que compõem o dobramento moderno são rochas menos resistentes. Pronto, tá vendo? Ó, a gente já está demarcando aí o que seria essa estrutura. Então, quando eu digo que no Brasil só existe dois tipos de estrutura geológica, a gente tem que analisar do ponto de vista da formação do nosso relevo, né? Dessa estrutura desse relevo. Quando o nosso relevo foi formado, quando as rochas que constituem nosso relevo foram originadas, e por aí vai. Então, no Brasil, a gente só tem duas estruturas geológicas, que são as bacias sedimentares, né? Que constituem cerca de 64% da estrutura geológica do relevo brasileiro. Então, tipo, a maior parte da estrutura geológica do Brasil é constituída por bacias sedimentares, rochas sedimentares, onde a gente vai encontrar muitas riquezas naturais, principalmente fontes energéticas, né, que a gente encontra nessas bacias, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, fontes aí de combustíveis fósseis, e também vamos encontrar alguns minerais metálicos também. E os outros 36% da estrutura geológica do Brasil é composta por escudos cristalinos, que é um tipo de estrutura geológica formada por rocha cristalina. É um tipo de cráton, né? Crátons é uma estrutura geológica que se divide em dois tipos, né? Digamos assim, que seria o escudo cristalino, que é que existe no Brasil, e as plataformas. E as plataformas, a gente não fala que existe aqui, porque a gente está falando de terra emersa, né? E as plataformas, elas são cobertas, são estruturas geológicas cobertas por sedimentos no decorrer de milhares de anos. A gente não vê elas, certo? Só quando elas afloram na superfície, quando ocorre algum processo erosivo ali, que elas são afloradas. Mas, enfim. Então, no Brasil, a gente vai encontrar os escudos cristalinos, que é formado por rocha cristalina. O que seria rocha cristalina? Dois tipos de rochas. Tanto no escudo cristalino, vocês vão encontrar rocha metamórfica quanto rocha magmática, que é a rocha ígnea, certo? Formada pelo resfriamento e solidificação do magma. E nas bacias sedimentares, vocês vão encontrar a rocha sedimentar. Então, vamos lá. Formação das bacias sedimentares brasileiras. Eu parei nessa parte aqui. Aqui vai dar uma introduçãozinha básica, vai falar da questão... vai falar de um tempo geológico, vocês têm que atentar aquele livro 1 de vocês, que fala sobre isso, a idade, a escala do tempo geológico, né, da Terra. Durante o período devoniano, do Paleozoico, lembra que o éon fanerozoico, que é o éon atual, ele se divide em três eras, em três. Hoje eu estou tão acelerada que eu quero dizer uma coisa e já estou pensando em outra, viu? Vamos com calma. Vamos lá. O éon atual, que é o éon fanerozoico, ele se divide em três eras, né? E a primeira, mais antiga, é o paleozoica, aí a intermediária, que é a era dos dinossauros, né? É a mesozoica, e a nossa era atual, que é a era... Qual é a era? Nossa era atual, como ela é chamada? Era? Cenozoica. Cenozoica, pronto. Durante o período devoniano no paleozoico, ou seja, na primeira era do éon atual, que é o éon fanerozoico. Vastas porções que formariam o continente de Gondwana. Lembra que, tipo, há mais ou menos 200 milhões de anos, todas as terras estavam juntas, formando uma só Pangeia. Lembram disso, né? Quando a gente estava estudando a origem dos continentes. E aí essa Pangeia começou a se separar. Quando ela começou a se separar, formou aí dois grandes continentes, um chamado de Gondwana e outro chamado de Laurásia. Aqui está falando de Gondwana. Ó. No Paleozoico, vastas porções que formariam o continente de Gondwana foram submersas. Submersa quer dizer o quê? Que a água... né, se sobrepôs aquilo. E a água já teve por cima dela. Exato. Então, vastas porções que formariam o continente de Gondwana foram submersas pela transgressão marinha. Professora, não sei o que é isso. Maior transgressão marinha de todos os tempos. O que é transgressão marinha? Aí existe uma diferença de transgressão e regressão, né? Transgressão é quando acontece o quê? O nível do mar, ele sobe ou desce? Na transgressão marinha? Sobe. Bem dizendo do lado. Sobe.
Ou é mesmo, é porque eu não tô vendo não, tá aqui em cima. E na regressão, o nível do mar, ele desce, né? Pronto. Então, a maior regressão marinha, transgressão marinha, maior aumento do nível do mar que já ocorreu, foi nesse período aqui, ó, de Gondwana, quando existia Gondwana e Laurásia. O mar Devoniano invadiu a América do Sul pelo Ocidente, ou seja, a América do Sul, onde vocês estão, onde eu estou agora, nesse períodozinho aqui, ó, ele foi totalmente submerso, tipo, a América do Sul era submersa. Ó, através da borda continental, onde atualmente está a Cordilheira dos Andes. Também entrou por ali, né? Começou por ali e foi submerso. Quando atingiu sua máxima extensão, esse mar interior raso recobriu e uniu por algum tempo as grandes bacias sedimentares brasileiras. Ou seja, as grandes bacias que a gente tem hoje no Brasil, 64% do Brasil é de bacia sedimentar. Essas primeiras grandes bacias sedimentares que a gente tem no Brasil, hoje, elas no passado foram recobertas por água marinha, por água oceânica marinha, enfim. Ou seja, isso leva a crer também que essas bacias sedimentares, elas começaram a acumular restos de quê? De matéria orgânica, né? Elas foram submersas. Então, elas começaram a acumular também ali no fundo delas, restos de animais, de vegetais marinhos. No final da Era Paleozoica, o ciclo de sedimentação marinha vai dar lugar à sedimentação marinha, porque não estava submerso, então vai começar a acontecer o processo de sedimentação, né? As bacias sedimentares, o que é uma bacia sedimentar? É uma formação geológica, é uma estrutura geológica formada em uma área de depressão. Toda bacia sedimentar, ela está localizada numa área de depressão. E vocês devem ter em mente que depressão é o quê? É uma área, é um tipo de relevo que é mais baixo do que o seu entorno. Toda depressão, ela é mais baixa do que o seu entorno. É tipo uma área, um buraco. É tipo Caicó. Pronto. Então perceba o que está dizendo aqui. No final da Era Paleozoica, o ciclo de sedimentação marinha deu lugar ao ciclo continental, certo? Na segunda metade do Carbonífero e durante o Permiano, o deslocamento dos continentes colocou partes do supercontinente Pangeia nas altas latitudes do hemisfério sul, certo? Enquanto se completava ainda a regressão marinha, ou seja, o mar estava começando a recuar, né? Começando a recuar, os climas tornavam-se mais secos em virtude do resfriamento e da redução da evaporação. Em seguida, sucessivas glaciações atingiram amplas porções do continente, inclusive o sudeste da América do Sul. São exemplos de bacias sedimentares no Brasil, a bacia do Paraná e a bacia amazônica, são duas bacias. Essa do Paraná, ela é muito importante. Ela é fonte, é onde surgem vários rios no Brasil, é uma área de solos muito férteis, porque durante muito tempo a bacia do Paraná foi uma área de sedimentação, ou seja, que recebeu muito sedimento. Mas, sim, eu estou falando da bacia do Paraná e nem estou dizendo para vocês onde é que se localiza, né? A bacia do Paraná ela se localiza na parte mais ou menos central do Brasil. Deixa eu colocar aqui no Google. Estou falando, nem estou dizendo onde é que ela está. Eu não sei se tem um mapa aqui no livro de vocês. Tem? Eu olhei anteriormente para ver se vocês encontram. Mas eu encontrei um mapa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? A bacia do Paraná se localiza nessa parte meio que finalzinho central para sudeste para sul do Brasil. Tá vendo essa parte aqui? Aqui seria uma bacia hidrográfica, mas a bacia sedimentar ela se localiza nessa região aqui também. Beleza? Então, eu tô falando dela e nem tava mostrando para vocês onde é que ela tá, onde é que ela se localiza. E aí fica ruim vocês ficarem só abstraindo o que eu tô dizendo. Então, a bacia do Paraná, sim, eu tava falando que durante muito tempo ela sofreu processos tanto de sedimentação quanto por atividades vulcânicas, né? Num período aí em que o território brasileiro ainda não estava constituído. Então, a bacia do Paraná foi uma área de grandes atividades vulcânicas, de erupções vulcânicas. Nesse local aí no Brasil, nessa área de bacia sedimentar, é uma área de solos muito férteis. Tipo assim, onde foi originado aquele solo que talvez vocês já tenham ouvido falar dele, que é o solo de terra roxa, que é um dos solos mais férteis do Brasil, que é um solo de textura, um vermelho escuro. Já ouviram falar? Que é onde teve grande produtividade de café no Brasil no século XIX, pegando São Paulo, um pouquinho no Paraná. Já ouviram falar? Solo de terra roxa? Eu nunca ouvi falar desse solo.
Não, nunca ouviu falar nesse solo. Solo de terra roxa é um dos solos mais férteis, porque ele é um solo vulcânico, resultado da decomposição do basalto, principalmente, que é uma rocha ígnea extrusiva. Lembram? Extrusiva. Então, a Bacia do Paraná é uma área muito rica do ponto de vista de solo, e justamente por causa do período que ela sofreu erupções vulcânicas. Mas é uma área de rocha sedimentar, né? Rocha sedimentar, uma rocha de deposição de sedimentos. Mas como já sofreu esses processos tectônicos, é uma área também que a gente vai encontrar a presença de solos formados pela decomposição de rochas vulcânicas. Porque eu não sei se vocês sabem, um solo ele é fruto da decomposição de rocha. Todo solo, vocês ainda vão ver solos comigo, mas todo solo se forma através da decomposição das rochas. Belezinha? Então, você pode ter, tipo, uma bacia sedimentar, numa área de bacia sedimentar, que é formada por rocha sedimentar, obviamente. Você pode encontrar um solo formado por decomposição de rocha vulcânica. Você pode encontrar. Por quê? Porque naquele local ali, pode ser que há algum tempo específico ocorreu uma erupção vulcânica, as placas se movimentaram, houve um abalo sísmico ali, as placas se movimentaram, houve a erupção vulcânica, e aí, com o tempo, aquelas rochas vulcânicas, elas foram sendo deterioradas e formando solo. Belezinha? Tá tudo ok com vocês? Eu tô falando rápido demais? Vocês estão calados hoje? Oi! Tô entendendo. Ok. Aqui dizendo, a Bacia do Paraná abrange o território 1 milhão de quilômetros quadrados. Não precisa decorar isso. As suas camadas profundas de arenito, datadas da era paleozoica e do início da era mesozoica, assinalam o começo do ciclo de sedimentação continental. Né? O mar tinha recuado e aí ele começou a ver o processo de sedimentação no continente. Ainda na era paleozoica, no ambiente das glaciações, extensas florestas e áreas pantanosas. Quando é que começou, professora, a se formar carvão mineral no Brasil? Carvão mineral, que é um recurso energético, né? É um combustível fóssil, uma fonte de combustível fóssil. Porque ele é formado por restos de florestas que foram decompostas em milhares de anos, começaram a ser fossilizadas e formar aí o carvão mineral. Então, ainda na era paleozoica, na primeira era do Eol atual, que é o Eol fanerozoico, no ambiente das glaciações existem essas florestas e áreas pantanosas, áreas alagadas de floresta, de vegetação predominante, com vegetação predominante, foram recobertas por sedimentos. E aí, o que aconteceu com essas florestas e essas áreas pantanosas? Com o tempo, essa matéria orgânica, começou a ser decomposta, né, e a ser fossilizada, formando nossos depósitos de carvão mineral. Nosso país é um país rico em carvão mineral. Não é a principal fonte, né, o principal recurso, mas é rico, sim. A gente sabe que o Brasil, mais de 60% dele, 64% dele é composto por bacia sedimentar. E os tipos de combustíveis fósseis que a gente vai encontrar nas bacias vão ser justamente o carvão, o petróleo e o gás, né? Ó, vão se formar os depósitos de carvão e folheio pirobetuminoso, que é um tipo de rocha sedimentar. Tá explicando aqui em cima, ó. Tipo de rocha sedimentar, textura laminada fina. Cadê? Pode-se extrair petróleo desse tipo de rocha através da destilação. Isso na era paleozoica, começou a se formar isso aí. Na segunda parte da era mesozoica, durante os períodos Jurássico e Cretáceo, os dinossauros já estavam na Terra, no nosso planetinha. Através de algumas fendas e fissuras que foram sendo abertas pela movimentação tectônica, ocorreram vastos derrames de lavas. Aí, ó, é nesse período aqui, da era mesozoica, que aquela região da bacia do Paraná, que eu falei agorinha, ela vai começar vai se formar ali vastas rochas basálticas, né, por causa da erupção vulcânica. Através de fendas que vão ser abertas, fissuras na crosta, o magma vai chegar até a superfície, vai resfriar e vai formar rochas ígneas extrusivas, principalmente o basalto. Principalmente não, o basalto. E aí esse basalto, ao longo do tempo, vai começar a ser erodida, essa rocha vai começar a ser erodida, decomposta, e vai se formar um solo muito fértil, que é o solo de terra roxa. Que pega... E tá aqui, ó. Bacia sedimentar, nem tinha visto. Ótima. Aqui a bacia sedimentar. Que pega uma parte, né, daquela área, daquele mapinha, porque naquele mapa mostra a bacia hidrográfica, e aqui no caso é a bacia sedimentar. Por isso que eu tinha até dito lá, que não estava
não era o enfoque, não era bacia sedimentar, e sim a bacia hidrográfica. Então, vai ser nessa região aqui que vamos formar um dos solos mais férteis do nosso país, chamado solo de terra roxa, que no século XIX foi muito importante para a economia cafeira do Brasil, né? O Brasil que chegou a ser um dos países que mais produzia e exportava café no mundo. No século XIX, que a gente conhece como o século do café no Brasil, e no início do século XX o Brasil também produzia muito café. Até mais ou menos a crise de 1929, né, que vai atingir nossa produção de café e o Brasil vai mudar a sua perspectiva econômica. Aí o livro falou aqui que existiam duas principais bacias no Brasil. Destacou, na verdade, duas principais bacias. Não existem só essas, obviamente. Mas o livro destaca duas. Destaca essa bacia do Paraná, né, que pega essa região aqui do Brasil, e destaca também a bacia amazônica. A bacia amazônica, ela não fica numa área somente de rocha sedimentar, ela também fica numa área de escudo cristalino, também está em contato ali com outra estrutura geológica, que são os escudos, ó. Os escudos que ficam na região da Guiana Meridional, ou seja, um pouquinho mais a norte dessa região da bacia amazônica, e Xingu. Abrange uma área alongada no sentido longitudinal, ou seja, no sentido leste-oeste, com cerca de 200 quilômetros de largura em cada lado do eixo do Rio Amazonas. Não precisa decorar essas coisas, viu? Aí, em relação a recursos minerais. Me diga uma coisa, o que é que a gente pode encontrar de recurso mineral em um escudo cristalino? Já que eu falei que no Brasil só existem dois tipos de estrutura geológica. Os escudos cristalinos, dominando 36% da estrutura geológica do Brasil, e as bacias sedimentares, dominando 64% da estrutura geológica do Brasil. O que é que você pode encontrar de recurso mineralógico em um escudo cristalino? Cristais. Cristais? Que cristais? Eu posso encontrar minerais metálicos? Sim. Quais, por exemplo? Onde é que eu encontro ouro? É no escudo cristalino ou é nas bacias sedimentares? Ouro. Creio eu que numa bacia. O ouro, ele está presente numa rocha mais resistente ou numa rocha mais frágil? O que é que vocês acham? O ouro Pode seria ser uma rocha mais frágil. numa rocha mais frágil? Sério? Pois Não, quando não, acho que não é resistente, não é resistente, não é resistente. mais resistente. Ouro você encontra em rocha resistente. Olha, a estrutura geológica mais antiga é qual? São os crátons? São as bacias sedimentares ou são os dobramentos modernos? Quais são a estrutura geológica mais antiga? Que se formou logo no início da formação. Crátons, né? Foi os crátons que a senhora disse. Então, a estrutura geológica mais antiga que a gente tem no Brasil são os escudos, né? Cátons. São os escudos que é formado ali. Isso, exatamente. São as mais antigas. São as mais antigas e que possuem as rochas mais resistentes. Detalhe, as rochas mais resistentes que a gente vai encontrar vão ser as rochas dos escudos cristalinos, que são rochas cristalinas, ou seja, rocha ígnea e rocha metamórfica. Esses dois tipos de rochas são rochas muito resistentes. Professora, quando você fala resistente, é resistente em relação a quê? A atividade erosiva? Exatamente, atividade erosiva. Mas é óbvio que como esses escudos se formaram há muito tempo, na idade geológica do nosso planetinha, eles, embora sejam resistentes, eles sofreram mais erosão do que as bacias sedimentares, obviamente, né? Porque as bacias sedimentares, elas datam do nosso éon atual, do éon fanerozoico, né? De idade geológica do paleozoico para o mesozoico, e tem algumas mais atuais do cenozoico. Mas as bacias sedimentares, elas são formadas por rochas menos resistentes, né? São rochas menos resistentes. Não são rochas tão resistentes como, por exemplo, a rocha ígnea e a rocha metamórfica. E aí, o que é que a gente vai encontrar dentro desses escudos cristalinos? Vamos encontrar alguns minerais metálicos, como, por exemplo, o ouro, que tem um grande valor econômico, o ferro. Vamos encontrar manganês, prata, cobre, alumínio, estanho. Tudo isso a gente vai encontrar em escudos cristalinos, certo? Principalmente minerais metálicos. E dentro das bacias sedimentares, a gente vai encontrar o quê? Vamos encontrar, além de alguns minerais metálicos, vamos encontrar principalmente fontes de recursos energéticos. Principalmente o petróleo, que é a fonte de energia mais utilizada no mundo todo até o momento atual. O carvão mineral, fruto também da decomposição de floresta, de matéria orgânica. E também, que a gente viu que se formou mais ou menos aí do Paleozoico, né? O nosso carvão mineral. E vamos encontrar gás natural, ou seja, 3 fontes aí de recursos não renováveis que são extremamente importantes para a gente hoje, né? Vamos encontrar em bacias sedimentares.
E o Brasil, a maior parte dele é composto por bacias sedimentares. Então, o nosso país é rico nesse quesito. E também xisto, né, que é um tipo de recurso que a gente encontra em bacia sedimentar. Ó, com os avanços tecnológicos, atualmente é possível obter informações mais precisas sobre a morfologia do terreno. Porque hoje a gente então, consegue mapear uma bacia sedimentar, consegue mapear, consegue registrar informações através do sensoriamento remoto, enfim, da tecnologia de ponta sobre recursos minerais que existem naquelas áreas. Então, a gente hoje consegue, através da inovação tecnológica, a gente consegue deter maior domínio sobre o espaço. Ter domínio sobre o espaço é ter domínio do ponto de vista econômico também, né? De certa forma implica isso. Porque se você tem domínio tecnológico, produzir mais, você consegue extrair mais, você consegue captar mais informações. E é isso que está falando aqui, ó. Produção mundial de minérios, 2003. Tá desatualizado, tá? Quem tá 2020. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui tem alguns minérios, né? Ó, petróleo. Petróleo é para o Brasil. Um pouquinho, né? Petróleo, urânio. Acho que essa parte do petróleo está um pouco meio... Não sei não, hein? Então, a gente é rico em gás natural? Sim. Porque geralmente o gás natural, ele tá associado ao petróleo, né? Geralmente ele está próximo ali do petróleo, se forma na área de petróleo. Entre as fissuras de uma rocha sedimentar. Na bacia sedimentar. Urânio não, né? No Brasil a gente vai ter a presença aqui de petróleo. Cadê? Diamante. Eita, diamante a gente encontra em escudo cristalino? E aí? Escudo? Sim. Yes. Bauxita, carvão, cobre, cadê? Aqui tem, ó, precisa de carvão, mas é já em outro país, mas enfim, pegando aqui um pouquinho de nada. Enfim, dá pra vocês analisarem aí, né? Eu acho que esse mapa ele não tá completo, não. Tá mostrando de ponto de vista muito sintético. Mas enfim, vamos lá. Repare aqui a questão do petróleo, né? Só para dar uma analisada bem rápida. Olha o Oriente Médio. Oriente Médio aqui, ó, cheio de símbolozinho do petróleo. O norte da África também é muito rico em petróleo. A Venezuela, aqui, pegando um pouquinho da Colômbia. O que mais? Estados Unidos, Canadá, África do Sul, pegando um pouquinho da África do Sul aqui embaixo. Mas principalmente o Oriente Médio, né, que é a região mais rica de petróleo do mundo. Então, vamos lá. A gente sabe que muitas guerras e conflitos ocorrem no mundo, ocorreram e vão ocorrer por causa do petróleo, por causa de recursos naturais, jazidas de minério, né? O que seria uma jazida mineral? É uma área com grande concentração de um minério que é aproveitado do ponto de vista econômico, mineral que é aproveitado do ponto de vista econômico. É, né? Pronto. Sim. Repare nessa informação que vem aqui em seguida. Diz assim: os países mais pobres sempre forneceram matérias-primas, incluindo minerais, para os países ricos. Embora esses países pobres detenham grandes jazidas, eles não conseguem controlar o processo de extração, de processamento, de beneficiamento de alguns minérios. Então, eles são dependentes de empresas transnacionais de países ricos. Eu vou dizer de novo. Alguns países pobres no mundo, eles detêm grandes riquezas minerais. Tipo assim, tem grandes jazidas minerais. Como, por exemplo, se você analisar nesse mapa aqui, você vai ver que a África é um continente muito rico do ponto de vista mineral, né? Tem alguns países asiáticos, alguns países africanos, que eles vêm recebendo muito, hoje em dia, investimento chinês, investimento da China, para produção, extração, processamento, beneficiamento, que é você separar de uma rocha os recursos minerais dela, sabe? Tipo assim, o ouro é encontrado associado, geralmente é uma rocha, né? Você encontra o ouro ali associado a uma rocha. E aí você tem que fazer o processo de separação. Nesse processo de separação, eu preciso ter tecnologia para isso, para fazer o beneficiamento, né? Que é a separação ali daquele mineral com a rocha. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de capital. E além de capital, eu preciso de tecnologia. Então, eu preciso investir em ciência e tecnologia. Alguns países pobres, eles detêm recursos naturais, recursos minerais, várias jazidas minerais,
mas eles não detêm o quê? Eles não vão deter capital para investir, não vão ter grande investimento no setor de tecnologia de ponta, eles não vão conseguir extrair aquilo ali, processar, como é que eu posso dizer? Fazer o beneficiamento, que é a separação da rocha com o mineral, e processar aquele mineral. Muitas vezes, o que é que eles fazem? Eles concedem o território para empresas transnacionais. Ó, venha para aqui, pode se instalar aqui, pode começar a produzir aqui as nossas riquezas, e aí uma parte daquilo ali, uma pequena parte, fica para aquele país. Ou seja, muitos países pobres, eles detêm riquezas gritantes, mas não conseguem, de certa forma, controlar essas riquezas, tipo, extrair aquilo ali, fazer o beneficiamento, processar para poder vender aquilo ali. Não conseguem, muitos não têm isso. E acaba que grandes companhias transnacionais que pertencem a países desenvolvidos começam a controlar esses territórios desses países mais pobres. Apesar do trabalho subterrâneo, das minas, ter evoluído, e de certa forma algumas técnicas terem evoluído, técnica de extração, hoje em dia esse trabalho nas minas não deixou de ser um trabalho perigoso, né, de alta insalubridade. E é um trabalho que acarreta muito risco para a vida das pessoas, né? Isso não deixou de ocorrer. É tanto que, salvo engano, foi ano passado que houve um soterramento de uns meninos, foi de um galera numa mina. Não lembro direito, não. Eu sei que teve um negócio desse. Não é incomum a gente encontrar, não, notícia de vários mineradores foram soterrados na mina tal. Por quê? Porque esse tipo de emprego é um tipo de emprego, tipo, qualquer oscilaçãozinha que ocorrer, algum tremor de terra, qualquer coisinha errada de manipular ali determinada rocha, a determinada máquina, pode ocasionar um soterramento ali da área. E aquelas pessoas podem morrer, ou com o tempo adquirir doenças pelo contato com algumas substâncias, como por exemplo, quando você vai falar aqui já na frente, na questão do ouro, né? Quando você vai separar o ouro da rocha, você precisa usar mercúrio. Aí o mercúrio, com o tempo, isso acarreta um mal para as pessoas. E polui os rios, polui o que está ali por perto. Mas aqui fala da questão das minas, né? Ó, apesar do trabalho nas minas ter evoluído, nas áreas subterrâneas, estou falando tão rápido que tá ótimo, subterrâneas ter evoluído, a utilização de uma tecnologia mais moderna, mecanização da produção, aumento da fiscalização, muitas tragédias não deixaram de acontecer no mundo todo. Como, por exemplo, acidentes como a explosão de gás, desabamentos e consequentes soterramentos. Ok. Agora, a exploração dos recursos minerais no Brasil. As maiores jazidas de minérios metálicos estão na província de Xingu, no Brasil. No sul do Pará. Deixa eu ver se eu encontro um mapinha disso aqui. Fica na região norte, né? Eu queria encontrar um mapa mais detalhado sobre. Eu não encontrei tão rápido. Esquece. Mas fica nessa região aí norte. Pegando um pouquinho mais abaixo. Deixa eu sair daqui. Vocês estão no PDF ainda, né? Pronto, é por aqui. Ó, a região mais rica no Brasil, do ponto de vista de jazida de minérios, vai ser a província do Xingu. No sul do Pará, encontram-se grandes reservas de cassiteria, que é estanho, manganês, níquel, cobre e bauxita. Nessa região do Pará, essa região do Pará é muito rica em minério. Tem duas regiões aí que são bem ricas, que é o complexo do Oximirá, se não me engano é Oximirá o nome, e a Serra dos Carajás, que é onde eu estava vendo uma notícia essa semana. A Serra dos Carajás é onde a gente tem a maior produtividade de minério puro no mundo, um minério com alta qualidade, um minério de ferro com ótima qualidade. É nessa Serra dos Carajás, que fica aqui no sudeste do Pará. E tem toda uma logística aqui nessa região do Pará, que construíram uma estrada de ferro que é a Estrada dos Carajás,
vai do Pará até o Maranhão, até o porto de Itaqui, que fica aqui no Maranhão. Aí do porto de Itaqui, esse minério de ferro e outros minérios também da região são exportados. Construíram uma logística todinha para isso, para você ver como essa região ao sul do Pará é muito importante do ponto de vista de minério. Não só minério de ferro, como esses outros aqui que mencionou no livro. Ó. Manganês, níquel, cassiteria, que é o estanho, cobre e bauxita. Em Rondônia, né? Em Rondônia, aparecem outros imensos depósitos de cassiteria, estanho. O ouro surge na natureza em veias e em forma de pepitas. Aqui é essa parte que eu estava falando que ia falar de ouro, né? Que para que você faça o processo de separação é necessário utilizar mercúrio. E o mercúrio, ele é um componente que polui os rios, polui o ecossistema, no geral. Aqui vai explicar. Cadê? No Brasil, os depósitos aluviais auríferos, aluviais por quê? Porque é encontrado em rios. Aluviagem diz a questão de rio. Os depósitos auríferos aluviais aparecem principalmente no sudeste do Pará, que é uma região muito rica. Já ouviram falar de Serra Pelada, que já foi a região mais importante, já foi uma região muito importante do ponto de vista de ouro, extração de ouro do Brasil, e hoje em dia o ouro foi exaurido da Serra Pelada, também fica no Pará. Serra Pelada. Não sei se foi feito um filme disso. Serra Pelada, não lembro. Fica no sudeste do Pará. Deixa eu ver se tem um mapa. É aqui, ó. Ai, que sono. Ó. Fica por aqui, tá vendo? No sudeste do Pará, do estado do Pará. Serra Pelada. Já foi a principal região do Brasil do ponto de vista de extração de ouro. E é chamada de Serra Pelada justamente porque não tem mais nada. Exauriram toda a quantidade de ouro que existia. Então, no Brasil, os depósitos aluviais auríferos aparecem principalmente no sudeste do Pará e nos vales dos rios Madeira e Tapajós. Nessas áreas, a utilização de equipamentos pesados pelos garimpeiros contribuiu significativamente para o desflorestamento das margens ribeirinhas. Começaram a retirar a vegetação das margens dos rios. E sem contar que, como eu falei, né, é um trabalho que ocasiona certo risco, tanto risco do ponto de vista social, quanto risco ambiental. Se bem que o homem faz parte do meio ambiente, mas enfim, vocês entenderam. Para a questão da poluição das águas, porque, para utilizar, tem que utilizar o mercúrio para separar o ouro da rocha. Então, por causa disso, o mercúrio ele acaba contribuindo para a poluição das águas. O Brasil possui, aqui detalhe, que eu não sei se vocês sabiam, possui 98% das reservas mundiais de nióbio, um mineral muito utilizado para a produção de aço e metais mais resistentes. É explorado em Minas Gerais, Amazonas e Goiás. Mas não é tão rico como outros recursos, embora o Brasil detenha a maior parte, né?